Na vasta extensão do nosso universo, certos eventos celestes transcendem meras ocorrências astronômicas, convidando-nos a explorar os seus significados mais profundos. Entre estes, o eclipse solar se destaca como um espetáculo cósmico, cativando corações e mentes com sua beleza inspiradora e simbolismo misterioso. Ao estarmos no limiar do dia 8 de abril de 2024, uma data gravada tanto nos calendários como nas profecias, encontramo-nos à beira de um momento extraordinário no tempo. É um dia em que o Sol cederá momentaneamente ao abraço da Lua, lançando uma sombra sobre a Terra e pintando o céu com uma mistura surreal de escuridão e luz. No entanto, para além do seu esplendor visual, este eclipse tem um significado mais profundo, um significado que transcende as fronteiras da ciência e mergulha no reino da espiritualidade e da profecia. Nesta exploração, embarcamos numa viagem para desvendar a enigmática tapeçaria do eclipse solar e descobrir a antiga sabedoria e as mensagens divinas que estão ocultas na sua dança celestial. Junte-se a nós enquanto embarcamos numa busca para descobrir as conexões profundas entre este evento cósmico e os textos sagrados que guiaram a jornada espiritual da humanidade durante milênios. Na quietude silenciosa de um santuário sagrado, raios de suave luz dourada são filtrados através dos vitrais, lançando padrões caleidoscópicos de cores sobre o piso de pedra polida. Fileiras de bancos de madeira permanecem em reverência silenciosa, aguardando os fiéis que em breve se reunirão para testemunhar um evento celestial de profundo significado. À medida que a câmera desliza pelo corredor, vislumbramos altares ornamentados, adornados com velas bruxuleantes e incenso perfumado, um testemunho das tradições centenárias que moldaram a paisagem espiritual da humanidade. O ar está pesado de expectativa, tingido de um sentimento de reverência e admiração à medida que os fiéis começam a encher os bancos, as suas vozes elevando-se em hinos solenes de louvor e súplica. No púlpito, uma figura venerável vestida com mantos esvoaçantes está equilibrada, com os olhos erguidos para o céu em oração silenciosa. Com uma voz que ecoa o peso de séculos de sabedoria, dirigem-se aos fiéis reunidos, as suas palavras carregando a promessa de revelação divina e iluminação espiritual. À medida que a câmera permanece nos rostos dos fiéis, vemos uma tapeçaria de emoções refletidas em seus olhos, admiração e um profundo sentimento de conexão com algo maior do que eles próprios. Neste espaço sagrado, onde as fronteiras entre o terreno e o divino se confundem, somos lembrados das verdades eternas que nos unem a todos, fé, esperança e o poder duradouro do espírito humano para procurar significado e propósito no meio da vastidão do mundo. Cosmos. À medida que a cena transita para uma câmara mal iluminada, adornada com pergaminhos antigos e textos sagrados, a câmara percorre lentamente filas de tomos desgastados, cada um deles suportando o peso de séculos de sabedoria humana e revelação divina. Iluminados pelo brilho bruxuleante da luz das velas, os textos ganham vida com símbolos e escrituras que falam dos mistérios atemporais do cosmos. Aqui, neste santuário de conhecimento e fé, embarcamos numa viagem através dos anais da história religiosa, traçando os fios da profecia que se entrelaçaram no tecido da consciência humana desde tempos imemoriais. Com reverência e humildade, abordamos os textos, abrindo-os para revelar passagens que falam de sinais e presságios celestiais, a linguagem dos céus conforme interpretada pelos sábios e profetas da antiguidade. Do livro de Apocalipse às antigas profecias de Daniel, descobrimos uma tapeçaria de imagens e simbolismo que fala da interconexão dos reinos natural e espiritual. À medida que o narrador nos guia através das passagens labirínticas das Escrituras, começamos a discernir padrões e paralelos que sugerem uma verdade mais profunda, uma verdade que transcende as fronteiras do tempo e do espaço e aponta para um plano divino que se desenrola no cosmos. Com cada palavra dita e cada versículo recitado, somos lembrados do profundo mistério e majestade do universo, e do nosso lugar nele como buscadores da verdade e guardiões da chama sagrada da fé. Fazendo a transição para uma vista panorâmica dos céus, a câmera captura o drama do eclipse solar com uma clareza de tirar o fôlego. Contra um cenário de estrelas cintilantes e galáxias rodopiantes, o Sol surge como um farol de luz radiante, com os seus raios dourados iluminando o cosmos com um brilho que desafia qualquer descrição. No entanto, à medida que a Lua inicia sua jornada inexorável através da face do Sol, ocorre uma transformação profunda, uma alquimia celestial que fala as antigas profecias do passado. À medida que a escuridão cai, o mundo é mergulhado nas sombras, um sentimento de admiração e admiração enche os corações daqueles que testemunham este espetáculo cósmico, pois sabem que estão testemunhando mais do que apenas um fenômeno natural, estão testemunhando o cumprimento da profecia, o desdobramento da revelação divina em tempo real. A cada momento que passa, o eclipse cresce em intensidade, lançando um brilho misterioso sobre a paisagem e agitando as almas de todos que o contemplam. Pois neste momento de convergência celestial, somos lembrados da interconexão de todas as coisas e da dança eterna de luz e escuridão que está no cerne da criação.
À medida que o eclipse atinge o seu zênite e a coroa do Sol resplandece numa radiante exibição de glória celestial, somos preenchidos por um sentimento de reverência e humildade, pois sabemos que estamos no limiar de algo maior do que nós mesmos, um momento de divina revelação que transcende as fronteiras do tempo e do espaço e nos oferece um vislumbre dos mistérios eternos do cosmos. Transportando os espectadores de volta às brumas do tempo, a cena se desenrola em terras antigas imersas na rica tapeçaria da tradição religiosa e da sabedoria espiritual. Desde as civilizações da Mesopotâmia, adoradoras do Sol, até aos templos sagrados do Antigo Egito, testemunhamos a profunda reverência e admiração com que os nossos antepassados olhavam para os corpos celestes que governavam as suas vidas. À medida que a câmara percorre ruínas antigas e monumentos imponentes, vemos evidências do profundo significado espiritual atribuído aos eclipses solares, um significado que transcendeu a mera curiosidade astronômica e falou ao âmago da existência humana. Nos textos sagrados e nos mitos destas civilizações antigas, encontramos ecos dos mesmos temas e motivos que permeiam as nossas próprias tradições religiosas, a luta entre a luz e as trevas, o eterno ciclo de vida e morte, e a busca de significado e propósito em um universo vasto e misterioso. À medida que nos aprofundamos nos anais da história, descobrimos histórias de profetas e videntes que predisseram sinais e presságios celestiais, os arautos da intervenção divina e da renovação cósmica. Desde as profecias dos maias até as visões dos profetas hebreus, vemos um fio comum que une a humanidade, um desejo partilhado de iluminação espiritual e uma compreensão mais profunda do nosso lugar na grande tapeçaria da criação. E ao contemplarmos as antigas ruínas e locais sagrados que testemunham a sabedoria de épocas passadas, somos lembrados de que a busca pela verdade e pelo significado é uma jornada que transcende as fronteiras do tempo e do espaço, levando-nos sempre em direção ao eterno. Luz da revelação divina. Voltando aos dias de hoje, encontramo-nos no meio de uma tapeçaria diversificada de estudiosos religiosos, teólogos e líderes espirituais, cada um oferecendo as suas próprias interpretações e especulações sobre o significado do eclipse solar. Nesta reunião de mentes e corações, testemunhamos uma troca viva de ideias e crenças, à medida que cada participante procura lançar luz sobre os mistérios do cosmos a partir da sua própria perspectiva. Dos corredores da academia às humildes capelas das aldeias rurais, ouvimos histórias de profecias antigas e revelações modernas, cada uma acrescentando outra camada à rica tapeçaria da espiritualidade humana. Alguns falam do eclipse como um prenúncio do julgamento divino, um aviso à humanidade para se arrepender dos seus pecados e regressar ao caminho da justiça. Outros veem isso como um sinal de esperança e renovação, uma promessa de redenção e despertar espiritual no meio das trevas. E ainda assim, outros veem isso como uma coincidência cósmica, um alinhamento casual de corpos celestes sem significado mais profundo além das leis da física e da probabilidade. No entanto, no meio da diversidade de crenças e interpretações, existe um fio condutor que nos une a todos, um sentimento partilhado de admiração e admiração face aos vastos e incognoscíveis mistérios do universo. E ao ouvirmos as vozes daqueles aqui reunidos, somos lembrados de que a busca pela verdade e pelo significado é uma jornada que transcende as fronteiras da religião e da ciência, levando-nos sempre em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do cosmos em que vivemos. A habitar. À medida que o eclipse solar atinge o seu zênite, somos transportados para os cantos mais distantes do globo, onde pessoas de todas as religiões e origens se reúnem maravilhadas e maravilhadas para testemunhar este espetáculo celestial. Das movimentadas ruas da cidade aos retiros remotos no topo das montanhas, vemos rostos erguidos para o céu em extasiada atenção, olhos iluminados pelo fogo do anseio espiritual e da antecipação. Neste momento de reverência coletiva, as fronteiras entre as tradições religiosas confundem-se, à medida que pessoas de diversas origens se reúnem num sentimento partilhado de admiração e admiração. À medida que a câmara percorre os rostos das pessoas reunidas, vemos uma tapeçaria de emoções refletidas nos seus olhos, admiração e um profundo sentimento de ligação a algo maior do que eles próprios. Pois neste momento de convergência cósmica, somos lembrados de que somos todos filhos do mesmo universo, unidos por um desejo comum de transcendência e iluminação espiritual. E à medida que o eclipse passa e a luz radiante do Sol é mais uma vez revelada, ficamos cheios de um sentimento de esperança e renovação, sabendo que testemunhamos um momento de revelação divina, um vislumbre dos mistérios eternos do cosmos que unem todos nós juntos num caminho partilhado de fé e descoberta. No tranquilo rescaldo do eclipse solar, somos atraídos de volta ao santuário sagrado onde a nossa jornada começou. Aqui, entre os sussurros abafados de orações antigas e o brilho bruxuleante da luz das velas, fazemos uma pausa para refletir sobre os mistérios profundos que encontramos ao longo do caminho.
À medida que a câmara se fixa nos rostos das pessoas reunidas, vemos uma tapeçaria de emoções refletidas nos seus olhos, admiração e um profundo sentimento de reverência pelo divino. Pois neste momento de quietude e reflexão, somos lembrados de que a busca pela verdade e pelo significado não é apenas uma busca intelectual, mas uma jornada do coração e da alma, uma jornada que nos leva cada vez mais perto da fonte de toda a criação. E ao inclinarmos a cabeça em oração silenciosa, oferecemos graças pelo dom da revelação e pela oportunidade de dar testemunho das verdades eternas que nos unem numa jornada partilhada de fé e descoberta. E embora o eclipse possa desaparecer da memória, o seu significado permanecerá nos nossos corações e mentes, lembrando-nos dos mistérios eternos que estão no cerne da existência e das profundezas ilimitadas do amor divino que sempre nos rodeiam.